Gente, eu tô aqui com Maria Carlota Bruno. Eu tô muito emocionada porque para mim é uma honra muito grande. A gente sabe que ela é uma das maiores produtoras de cinema do Brasil e tá aqui no Festival de Veneza com 2 filmes em competição, né? Isso. E um deles acabou de ganhar prêmio e o outro também. A ver. A gente ainda vai ver, mas está bem cogitado, né? Está bem cogitado, mas a ver, né? A Humanas hoje ganhou prêmio de melhor direção para Mariana Brennan. Eu sou produtora associada, junto com Walter Salles. E é um filme que começou assim, eu participei dele desde o início, desde o roteiro, enfim, com a Mari, com a Carol Benevides, que é a produtora do filme. Então, assim, foi um processo muito bacana, assim, acho que é um filme feito por mulheres, né, e sobre uma temática que é muito importante. Então, assim, a gente hoje está muito feliz com esse prêmio. É o primeiro filme da Mari, né, o primeiro filme da Mariana Brennan, que ela, enfim, recebe o prêmio de melhor direção. Então, assim, é algo muito bom, muito importante. E o filme tá muito bom, né? O filme tá muito bom. Assim vai ficar com cara de braba na identidade. Dá um sorrisinho de leve. 2, 3 e... Mãe, Claudinha nunca mais escreveu. Claudinha tá melhor que a gente. Tiele, na hora dela ajudar em casa já. Não quero filha minha subindo na balsa, não. Adorei. Xixelenta velha. Catinga. Vai caçar, tia? Eu? Caçar? Bora? Calma, não tira o olho. Tira o Tchelle. Bonita, viu? Tem namorado? Se você tem algum problema em casa, aceite. Durma com Deus. E eu acho que ela fez também uma direção maravilhosa. Aquela atriz principal, a Jamile, se não me engano, é o nome dela. Exato. Que nunca atuou e ela tá ali, é uma conexão com a câmera. E o que eu acho que é bacana desse filme, porque, né, trata de uma questão, né, que é pesada, né, assim, mas que tem que ser dito de alguma forma. E o filme, o bonito do filme é que você não vê a agressão de fato, né, mas você sente aquilo, né, aquele pai horroroso, né, que você sente, assim, o Rômulo tá maravilhoso também, enfim, a Dira Paz, então, assim, é realmente muito bacana. Tem a Fátima, né, que Tem também a tá estreando, que tá sim. ótimo Não, a também. Fátima é maravilhosa, o silêncio, o filme fala mais pelo silêncio, né, o silêncio é um personagem do filme, né, que através do silêncio você consegue refletir a situação que aquelas meninas passam, né? Que na realidade é real. O filme, na realidade, é baseado na história, enfim, de 2 meninas, né? Então, e se eu não me engano, as meninas tinham 9 e 11 anos. Então, que loucura, né? É uma coisa... Você sabe, quando eu estava assistindo a sessão, eu pensei assim, ainda bem que eu nasci no Rio de Janeiro. Aí depois, conversando com a Mariana, porque eu também eu fiz uma entrevista com ela, ela falou, não, mas isso daqui está em tudo que é lugar. Exato, é no mundo, e né? É verdade, né? Em tudo que é lugar a gente pode ter essa violência e até às vezes por ser uma sociedade, um lugar que a pessoa deveria ter mais cultura, mais informação, mais conhecimento, e às vezes acontece porque a força masculina, sei lá, não sei, até hoje eu não conseguia... Exato. Essa agressividade, assim, porque eu acho que é uma violência... É uma violência acachapante, né? Assim, é isso, assim, o filme, eu acho que ele é muito bacana, que ele traz à tona essa história, que é isso que a Mariana falou, né? Assim, ela é uma história que está em qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo vai ter sempre mulheres, meninas, né, passando por essa situação. Então, assim, eu acho que ele é um alerta,
né? Eu acho que ele realmente ele faz um alerta muito importante, né? Sobretudo, assim, acho que para o Brasil também, né? É bastante importante, assim, ter alguém que fale, né? E que mostre essa situação, porque fica tudo, né? Assim, eu acho que a sociedade, enfim, ela é muito patriarcal, né? Assim, ela é muito machista, né? Então, esses assuntos, eles, né, vão ficando de lado, né? E assim, eu acho que, enfim, essa voz dessa personagem, né, é muito importante, né? Acho que é bastante importante. Eu acho, me tocou e a gente chora e a gente vê e dá aquela coisa que a gente não pode ficar calado, né? Exato. Que finalmente, assim, porque por mais que a gente não veja agressividade, aquelas coisas, o filme não precisa disso. Não precisa. Isso eu acho que é uma das coisas mais belas do filme, é justamente isso. O não dito, é o que eu estava falando, a questão, né, realmente do silêncio, né? Mas você vê pela interpretação mesmo da Fátima, né, que está maravilhosa. Então... Ai, Fátima, eu conversei tanto com a... Assim, é isso, aquela né? coisa Ela da fala, mãe, exatamente. né? Assim, mas aí você sofre isso, mas você tá, tipo, permite isso também, mas aí você tá no tanto sofrimento que você nem consegue reagir, né? Exato. Então, assim, ela realmente, assim, ela tá maravilhosa, né? Porque é aquela mulher que você vai vendo, né? Vai num crescendo, assim, né? A atuação dela, assim, com muito pouco, né? Assim, isso que é maravilhoso, né? Você consegue ver no olhar dela, né? Enfim, é realmente... E a Jamile realmente é uma... Sim, não dá nem pra já falar. nasceu com aquela coisa da câmera, né? Já nasceu pra... A câmera chama ela, impressionante, né? né? Então... E ela, pessoalmente, é uma outra pessoa. Exato. Eu não tinha reconhecido ela. Porque é uma menina, né? Assim, ela é uma... Mas na câmera ela tem aquela menina que parece uma outra menina. Exato. Muito louco, eu achei muito, muito fantástico. Agora, a gente não para aí, né? Porque ainda tem mais premiação, a gente ainda vai saber hoje ou amanhã, tem muita coisa rolando. Mas também a Carlota produziu o filme, um dos filmes mais esperados aqui do Festival de Cinema de Veneza, Ainda Estou Aqui. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Ô, filho. É desenho, claro que é desenho. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Filme do Walter Salles, que também é muito esperado por muitos anos, né, Carlota? Muitos anos. Assim, o Walter tem esse processo de trabalhar muito o roteiro. Então, esse roteiro, sei lá, ele tem mais ou menos uns 7 anos. Ele começou na Videofilmes. A Videofilmes a gente tem um que a gente chama de núcleo criativo, que tem vários diretores e roteiristas. Então, assim, ele começou lá e o Valtinho, enfim, depois com o Murilo e depois entrou o Heitor Lorega e assim, foi um desenvolvimento enorme. E ele também, assim, o roteiro ele foi bastante modificado também durante a filmagem. Tinha os 2 roteiristas que ficaram na filmagem, principalmente na primeira parte, que é a parte, né, enfim, dos anos 70, a parte da casa. Enfim, para quem vai ver o filme realmente, assim, a casa também é um personagem. E os roteiristas participaram da filmagem, ficaram na casa e às vezes, assim, durante o dia, os diálogos iam sendo modificados. Então, eu acho que por isso ele tem uma coisa assim que ele é
é muito autêntico, né? E teve também uma outra coisa que eu acho bastante interessante, que teve muito ensaio. Teve muito ensaio com a Amanda Gabriel, entendeu? De todas as crianças, com a Nanda, com o Celton. Então, assim, então você é uma família que você acredita naquela família, porque de fato os atores, enfim, era de fato uma família, porque foram muitos meses de ensaio. Então, antes das filmagens começarem, teve essa questão, e ensaiaram na casa, e a casa já com o dressing do Carlos Conte. Então não é que a casa estava vazia, já tinha toda a parte, né, de cenografia do grande, maravilhoso Carlos Conte, que fez Diários de Motocicleta com o Walter e também fez o On the Road. Então, Carlos é um companheiro de viagem do Walter de muitos anos, né? Assim como eu estou com o Valtinho. Há quantos anos? Há 35 anos. Então, Nossa! É bem uma vida. Você quase denuncia a idade, né? Então, é bastante tempo. Você participou de tudo, né? Eu participei do Brasil. Todos os filmes. Teve lá no Oscar e aí tá naquela emoção de novo. Exato. Então, enfim, eu participei de todos os filmes do Walter, né? Eu entrei em 89 na Videofilmes, e a Videofilmes é de 88. Então, eu comecei como assistente dele e aos poucos, enfim, fui participando das produções, mas efetivamente em 2011 eu assumi a Videofilmes como diretora executiva. Ele e o João, enfim, me convidaram, né? Enfim, a Videofilmes é do Walter e do João Moreira Salles, então eles me convidaram para, enfim, tomar conta, e aí eu comecei a fazer projetos de documentário. Na realidade, a gente ainda tinha o nosso mestre Eduardo Coutinho. Eu me lembro muito daquele que eu assisti lá na Gávea, um filme do Eduardo Coutinho, da Janela. Sim, sim. O João produziu todos os documentários do Eduardo Coutinho, né, de Babilônia para frente. Então, a gente tem 7 documentários que a gente produziu. Então, os últimos 2 eu já estava trabalhando como produtora. Então, assim, ter essa experiência de estar com o João, que é maravilhoso, do Coutinho, que ficava na Videofilmes. Então, tudo isso né, assim, o Coutinho era tipo nosso grande mestre. Então, assim, eu adoro fazer documentário. Então, assim, atualmente eu estou produzindo documentário do Marcelo Gomes, que vai vir aí sobre o grande Siddhartha Ribeiro. Uau. E estou produzindo também um documentário do João Moreira Salles, que é sobre a ativista indígena Chay Suruí, e sobre o pai dela, o Almir Suruí. Então, são as 2 coisas que a Videofilmes está fazendo nesse momento. E a gente, obviamente, acabou, enfim, agora tem toda a parte de lançamento do filme do Walter, tem todos os festivais. Esse processo ainda demora um ano ainda, né, pelo menos. Acho que sim. Em termos de festivais, sim, ainda tem o filme está começando a carreira dele internacional aqui no Festival de Veneza, né? Que foi, enfim, o filme está em competição oficial. E já temos alguns festivais já apontados, como Toronto, como Nova York, como Londres. Então, já tem, enfim, o filme por si só tem a Ásia, então o filme já tem uma carreira... Já está consolidado, de certa forma, sim. né? Eu questionava muito e falo isso muito com a Flávia Guerra, quando a gente foi batendo papo. Por que não tem filme brasileiro aqui no circuito europeu, no circuito internacional? Porque parece que tem sempre pontes que atrapalham, né? Aí ver o filme do Walter finalmente vir para cá em competição, que eu há 6 anos acompanho o Festival de Cinema de Veneza e nunca nenhum filme brasileiro nesses 6 anos veio para a competição. Tiveram alguns que fizeram mostras menores, mas competição oficial, sim, exibido às 7 da noite na Sala Grande, que também isso é uma coisa, é uma posição importante de prestígio, sabe? Sim, a Videofilmes mesmo teve um filme aqui da Flávia Castro, que foi o primeiro longa-metragem dela, chamada Deslembro. Em 2018 a gente estava aqui na Mostra Horizonte.
Então, enfim, a gente conhecia um pouquinho, né? Mas, enfim, tá realmente em competição oficial enfim, é uma outra coisa, né? E depois assim. vai para o TIFF também, que é um outro festival extremamente importante. Então já entra nos 2 festivais mais importantes. Exato, exato. Dos 10 mais importantes do mundo, né? Eu acho que entre os 5, eles são entre os 5 até. Sim. Então, Isso é muito bom. é isso, a Mas gente eu tô tá querendo- torcendo aqui. Eu tô curiosa para voltar um pouco aí em 2 coisas que eu queria falar ainda. Uma é, você quando começou lá na Videofilmes, você ia fazer assistente de produção ou você queria dirigir ou... Não, então, eu comecei na Videofilmes assim, muito por acaso, porque na época eu falava inglês e a gente estava começando, o Walter estava começando a fazer a Grande Arte. Então tinha o Peter Coyote e enfim, ninguém tinha laptop, porque não existia laptop. E o Peter Coyote chegou com um laptop e o Walter comprou um laptop e eu ficava um pouco junto com ele, enfim, realmente fazendo uma assessoria para ele. Durante muitos anos eu fui tipo uma assistente pessoal dentro da produtora. Então eu acompanhei ele em todos os filmes, né? Todos os filmes lá fora, o Diários, Água Negra, Diário de Motocicleta, Água Negra e o On the Road também. Então assim, foram filmes que eu participei, né, assim, como assistente, enfim, fazendo todo esse caminho e depois dos festivais. E em 2015, como eu te disse, em 2011 eu assumo a Videofilmes e em 2015 aí eu produzo o primeiro documentário do Walter, que é o Jiazanke. Então fomos para a China, era uma equipe muito pequena, era eu, o Valtinho, o Inti Briones, que é um diretor de fotografia incrível, e o João Atala, que na época era assistente. Uau. Então fomos para a China e fizemos esse documentário, sei lá, filmamos em 15 dias. Então era super corrido, mas enfim, é um documentário do qual o Walter gosta muito, ele é fã absoluto do Jiazanke. Inclusive o filme está indo agora, o Ainda Estou Aqui, está indo agora para o Festival de Pinhal também. Vai para São Sebastião também? Ele vai para São Sebastião, agora é Toronto, São Sebastião, Biarritz e China. São assim, eu digo, no mês de setembro, né? Então a gente tem esses festivais. Então eu produzi em 2015, aí realmente eu entro como produtora mesmo do documentário do Walter. E de lá para cá, a Videofilmes, enfim, a gente faz bastante coprodução. Então a gente gosta assim, né, de estar no mercado, mas tentando viabilizar de alguma forma, né, os novos diretores. Então a questão mesmo da Mariana, quando a Videofilmes se envolve um pouco no projeto, acho que a Mariana já vinha de um documentário que ela tinha feito. Então assim, eu acho que a gente tem um pouco esse papel assim de querer contribuir, né, para novos talentos. Até gostaria até de fazer mais assim, mas a gente, enfim, dentro do que a gente pode fazer, a Videofilmes é uma produtora que é bem pequena, ela é bem pequena. Ela é pequena, mas ela é gigante. Mas é uma produtora que tem 400 prêmios internacionais, então assim, tem um estofo, né? Assim, e tem os documentários do João, que assim, para mim, é o grande documentarista brasileiro, né? Depois do Coutinho, de verdade. Então, Eu acho genial isso. Eu acho tão difícil fazer documentário. sim. Eu acho que fazer ficção é até um pouco mais fácil. Eu estou tentando fazer, eu me propus para tentar fazer um documentário sobre a Bienal do Teatro aqui, né? Aí eu entrevistei milhões de pessoas do mundo inteiro que foram selecionadas para cá para a Bienal. Tem muito material maravilhoso. Aí aquela coisa do documentário, de montar o documentário. Sim, mas o documentário assim, causa eu acho que, eu não sei se eu concordo, eu acho que fazer ficção é complexo, né? Eu acho que o documentarista, ele tem um tempo que é mais estendido. Então, eu acho que você pode... E você não tem, pelo menos os documentários do João, assim, não é que ele tenha um roteiro, nunca teve. Ele tem uma ideia. Aí ele vai filmando. E desta ideia, ele sabe o que ele quer fazer, e dessa ideia,
ele, né, enfim, ele filma, enfim, né, ele vai filmando, exceto com o Santiago, né, que o Santiago ele filmou e ele ficou 10 anos para concluir. Ele botou o projeto na gaveta e aí só depois de 10 anos que realmente ele voltou à montagem com o grande, querido Eduardo Escorel, que é o parceiro do João, né, de editora, assim, eles, enfim, trabalham desde sempre. Então, eu acho que o João tem uma parceria muito bacana com o Eduardo Escorel. E agora, nesse novo documentário, temos a querida Laís, que é editora também, tá junto com o Escorel, esse novo documentário aí que a gente espera lançar em breve. A ver. Muito legal, muito legal. Deixa eu uma pergunta sobre Ainda Estou Aqui. O Walter, ele quando deu a entrevista, ele falou que ele ia naquela casa, né? Exato. Tem ali, é tudo pessoal ali. O que eu acho que difere esse filme, o Ainda Estou Aqui, dos outros filmes do Walter, na minha opinião, é que esse filme existe a memória afetiva do Walter, né? Ele realmente frequentou aquela casa, ele é amigo da Nalu, que é uma das irmãs do Marcelo, né? O Marcelo, na época, tinha 8 anos, eu acho que o Walter devia ter 13, então ele era amigo de uma das irmãs, ele frequentava, ia a festinhas, ele conta que o próprio Rubens colocavam eles naquele carro que você vê no filme, o Opel Kadett, que era, enfim, tinha aquele carro vermelho, e ele conta que o Rubens colocava, enfim, todo mundo dentro, ia para o show, levava para o Maracanã para ver, enfim, né, partidas de futebol. Aquele paizão, né? Ele era um paizão, assim. Então, eu acho que o Walter, eu acho que isso que difere um pouco esse filme de todos os outros, né? Assim, ele sempre, qualquer coisa que o Walter vai fazer, ele, né, assim, tem sempre uma pesquisa que é gigantesca. E esse filme foi outro que teve uma pesquisa gigantesca. Claro que a família contribuiu muitíssimo, porque a gente teve acesso às cartas, às fotos. Então, assim, a família foi muito generosa, a família, né, do Marcelo foi muito generosa com o Walter e conosco da produção, de dar esse acesso, né? Porque, assim, a história já é baseada no livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Quer dizer, aquilo ali era o core, né? Mas, assim, então, teve uma pesquisa gigante. Realmente, teve toda uma pesquisa histórica que foi feita, né, sobre os anos, para, assim, para entender um pouco a ditadura, né, porque é um pano de fundo, mas ainda que seja um pano de fundo, né, você consegue, para aparecer do jeito que aparece, né, porque também é outro filme que é o não dito, né? Você não tem tiro, não tem morte. E quando você entra com a Fernanda dentro do DOI-CODE, a opressão que te dá, né? Assim, ali, assim, o filme realmente, assim, é um filme que começa como um filme solar, né? Começa na praia do Leblon, com aquela família feliz, né? A Eunice era uma dona de casa, com 5 filhos, tranquila, bem mãezona, né? Mãe, com um relacionamento feliz. Então, assim, então a primeira parte do filme, mesmo na fotografia, assim, ela é super solar. E depois, realmente, quando o Rubens é levado da casa e quando você vê que realmente as cortinas são fechadas, né? Assim, a casa também se torna um ambiente sombrio, né? Opressivo, então, né? opressivo. Né? Então, assim, então toda a segunda parte da Fernanda, né, quando ela vai para o DOI-CODE, a própria Eliana, né, uma das irmãs do Marcelo, que foi levada junto, ela era uma criança, ela tinha 15 anos. Uau. Então, assim... Que violência, né? É uma violência, e o filme mostra toda essa violência, mas eu acho que muito... Ele é contido, né? É um outro também no olhar, né? A exato. Fernanda é maravilhosa. A interpretação da Fernanda é absolutamente fantástica, assim... 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Alguns jornalistas sabiam que eu sou brasileira e falaram, e aí? E eles amaram o filme, tipo Alemães,
italianos. Eu falei, gente, a estampa mais assim... Não, é muito forte assim, a nesse crítica, assim, mesmo aqui em Veneza, o filme, ele tá entre os 3 mais... É cheio de estrelinha ali, cheio gente. de estrelinhas, tem um dos 3 mais, Eu tô assim, tá nervoso, né? Enfim, a imprensa realmente, a imprensa italiana, a imprensa francesa, a imprensa brasileira, eles, enfim, falaram muito bem do filme. Então, acho que isso é um termômetro, assim, de acerto, né? Assim, eu acho que não que a crítica tenha que pautar, né, o filme, mas assim, é bacana você ver o reconhecimento de um trabalho que Walter levou anos para fazer, né, da dedicação incrível. Direção também maravilhosa. Que ele teve desses anos todos, com os pormenores, com detalhes, né, com a Daniela Thomas, que é a produtora também, associada, né? E a Daniela colaborou muito com o Walter na parte artística do filme, né, porque ela já vem né, ela co-dirigiu Terra Estrangeira. A Daniela, desde o Terra Estrangeira, ela co-dirigiu Terra Estrangeira, ela co-dirigiu Liane de Passe. O Liane de Passe, inclusive, em Cannes, ganhou melhor atriz, né? A Sandra Corleone ganhou a Palma de Ouro. Então, assim, a Dani é uma parceira do Walter, né, de muitos anos, e ela colaborou muito na parte, toda essa parte, assim, realmente a parte artística do filme, assim. Então, ela vamos dizer que ela é a irmã do Walter. Foi um filme em família sobre uma família, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu acho que você falou tudo. É um filme feito por uma família, sobre uma família. Eu só queria perguntar, Abril Despedaçado teve aqui em Veneza? Abril Despedaçado teve aqui em Veneza em 2001, mas ele não estava na competição oficial. Mas ele participou do festival e a gente ganhou um Leontino de público jovem, algo, assim, tem que me lembrar o nome certinho. O Sérgio Machado também, naquela época, também participou do filme, né? Exato, do roteiro. Aliás, o Sérgio é um parceiro bastante... Eu me lembro também muito daquela época do Sérgio Machado, que tinha a Erika Safira. Exato. Que estava fazendo também com você o Abril Despedaçado. O Abril Despedaçado, né? Sim, a querida Érica. Que nos deixou bem cedo, mas enfim. Então o Sérgio é um parceiro da Videofilmes, né? Assim, o primeiro filme dele, né, foi feito, né? Os 2 primeiros foram produzidos pela Videofilmes, né? Tem o Cidade Baixa, que é absolutamente, né, com Lázaro, Wagner e Alice. Então, o Sérgio é um parceiro e agora também a gente tem uma coprodução, dentre as coproduções que eu estava te falando, a gente está produzindo o Arca de Noé, a animação junto com a Gulani. E o Sérgio Machado é o diretor. Então, a gente deve lançar em breve, tem um casting aí maravilhoso, de atores maravilhosos e atrizes, né, que fazem as vozes. Então, isso vai ser lançado em breve, assim, esse ano, eu acho que em novembro, o filme vai estar sendo lançado vai estar sendo lançado no Brasil. Em alguns lugares da Europa ele já foi lançado. Então, isso é um projeto que também é um projeto... Lindo, né? Lindo, e é um projeto de, sei lá, 10 anos. É um projeto também que tomou um tempo grande, né, do Sérgio, assim, então, mas eu acho que está muito especial também. O Sérgio teve o filme do Sérgio, O Rio do Desejo? Rio do Desejo. Teve lá no Los Angeles Brazilian Film Festival com a gente. A Sophie Charlotte foi, o Daniel Oliveira. Foi muito bonito. O Rio do Desejo, se eu não me engano, é produzido pela Gulani. Eu acho que é Gulani. Agora, a Videofilmes também, eu acho que lançou o Karim, né? Sim, não, a Videofilmes os 2 primeiros Madame filmes Satã, do Karim, o inesquecível e maravilhoso Madame Satã, foi feito na Videofilmes, e o Céu de Sueli. Então, os 2 primeiros filmes do Karim foram feitos na Videofilmes, e em 2019, desses 2 primeiros filmes eu não participei, mas em 2019 aí eu produzi o documentário Marinheiro das Montanhas, que teve uma sessão especial no Festival de Cannes, em 2019. Eu não podia, porque tinha quebrado meus 2 pés. Foi. Então, mas a gente produziu o filme, né? O filme foi para uma sessão, teve uma sessão especial dentro
dentro do Festival de Veneza, né, dentro da competição oficial, uma sessão especial. E enfim, é o projeto do Karim que é autobiográfico, né, porque é sobre o pai, enfim, também a mãe dele, né, uma grande homenagem que ele faz à mãe. Então, foi um projeto que foi difícil de ser feito, porque foi na época da pandemia. Ai. O Karim estava morando em Berlim, então a pós-produção teve que ser feita meio online, não, porque a gente estava... A pós-produção foi feita, de fato, em Berlim, mas tinha toda a questão do Brasil, então, assim, não foi um filme fácil, mas foi um filme que foi... Enfim, foi bacana depois de ver né, como ele ficou, enfim, é um filme muito autobiográfico, assim, eu acho que é o filme que ele vai levar para a vida dele toda, né? Porque é um filme que é sobre ele, né? É um documentário, na realidade, então agora ele está aí, ó, voando alto. Voando alto. Mas ele começou realmente na Videofilmes e ele ajudou o Walter também no roteiro, junto com o Sérgio do Abril, enfim. Então, ele e o Sérgio são parceiros antigos, assim como o Eric Rocha também, a Flávia Castro, né, são pessoas que são próximas da Videofilmes. Como é que você faz para produzir todos esses filmes? Qual a qualidade que você acha que uma produtora precisa ter para então, fazer um bom trabalho, assim? Como eu te disse no início, a Videofilmes é uma produtora muito pequena. Então eu acho que a gente tem sempre que estar pequeno para poder chegar, sabe, assim, numa coisa grande, assim. Então eu acho que quando você começa a ter muita gente, a gente se perde. Então se você é pequeno, né, eu acho que você consegue mais administrar, apesar de dar muito mais trabalho, né? Porque é muito melhor quando a gente tem mais pessoas envolvidas. Mas, assim, a Videofilmes, para mim, na realidade, assim, ela é a minha casa. Eu comecei na Videofilmes com 25 anos, então eu né? Enfim, eu tô lá desde então, e eu tenho, além dos filmes, né? Assim, e eu sou muito grata ao Walter e ao João, né, por terem me dado essa oportunidade, mas enfim, também é um crescimento com eles também, né, porque eles também eram bem novos, né, quando eles começaram. Quando eles começaram. Todo mundo na mesma época, exato. Né, na mesma geração. Entendeu? Né? Então, enfim, quando eles começaram. E o que me interessa, assim, hoje em dia eu tenho um projeto que eu quero levar a cabo, que eu já estou começando a fazer, já fiz com Central do Brasil, já fiz com Terra Estrangeira, agora eu estou fazendo com Santiago, que é realmente restaurar os filmes da Videofilmes. Então eu comecei um projeto de restauro. Primeiro que a gente montou um software na Videofilmes, que foi bastante complexo até de chegar, e eu já digitalizei as 3.000 fitas da Videofilmes. Então, em fitas, né? Em beta, fitas que não existem mais. Daqui a pouco você não tem mais a máquina. Então, beta, uma TIC, DVCAM. Então, a gente conseguiu digitalizar todo o bruto do material de documentário. O longa não, porque é impossível, mas todo o material bruto de todos os documentários, eles estão devidamente, enfim, eles foram já digitalizados. E agora o que eu quero realmente é começar a restaurar primeiro todos os filmes da Videofilmes. E quem sabe eu não restaure todos os filmes brasileiros. Eu acredito nisso. Isso é realmente algo que eu gostaria de fazer. Eu acho que é importante, eu acho que... A gente teve agora também um filme restaurado nessa mostra do Roberto Santos. Exato. Né, que foi a Lucy... e teve todos os filmes do Nelson Pereira dos Santos, eles já foram restaurados. Já, o Nelson sim. Eu acho que inclusive ele teve em Cannes, não sei se o ano passado ou outro ano. Então assim, eu acho muito importante, para além de produzir filmes, eu acho importante você guardar a memória, né? Porque assim, a gente é um país um pouquinho desmemoriado, né? Então assim, eu acho que a gente tem que cuidar bem da nossa memória, sabe, dessa memória fílmica, né? Porque eu acho que isso é que vai fazer com que novas gerações possam conhecer
né? Eu acho que assim, a cinematografia de cada país, né, você consegue, através do cinema, o outro, o futuro, pode entender como era a vida no passado. Então, eu acredito realmente que o cinema, isso é uma das funções do cinema, né? É preservar a memória. Eu acho que a gente tem uma obrigação realmente assim de preservar, porque eu acho que isso é o que fica, né? O filme fica, né? Fazer um filme é sempre complexo, dá muito trabalho, mas depois o que fica é o filme, né? Então, e é isso que vai ser visto, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, eu acho que cuidar da memória de um país, da memória fílmica, da memória audiovisual de um país é muito importante. É muito importante. É muito importante, de verdade. Sucesso Obrigada. nessa grande missão aí. Eu queria parabenizar você muito. Uma grande conquista. Parabenizar todas as mulheres maravilhosas que estiveram aqui. A gente tem 3 mulheres, né, com filmes em competição, né? E 3 diretoras. E hoje, eu acho que esse ano, eu me lembro uma vez que a Bárbara Paz ganhou o prêmio aqui e o Barbero, o diretor da Bienal de Cinema, falou: ai, que chato, a gente quase não tem mulheres na competição, né? E hoje eu fico vendo quantas mulheres eu conversei nessa edição do festival. E vocês arrasando, estou muito feliz, estou muito mais. Não, e assim, por último dizer que é o seguinte, a Videofilmes, eu acho que é a única produtora no Brasil que é só de mulheres. Só de mulheres? Tirando o Walter e o João, a produtora inteira é pequena, Uau. mas ela só tem mulheres. Então, e tirando o diretor financeiro, que é meu parceiro querido, Guilherme Terra, é uma produtora de mulheres, entendeu? E sempre foi, na realidade. Desde que o Walter e o João me deram essa missão, me convidaram, enfim, basicamente só temos mulheres na Videofilmes. Então, eu acho que é bacana, né? Assim, é isso, a gente tem também que se fortalecer, né? Como mulher, enfim, também como ser humano, como pessoa. Enfim, e a gente, de novo, somos pequenininhos, mas eu acho que isso é a força, porque, entendeu? Cada pessoa que está ali tem que fazer, entendeu? Um pouquinho de tudo para aquela engrenagem dar certo. Então, assim, eu sou super grata à minha equipe na Videofilmes. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigada. Queria dizer que a gente está fazendo isso em homenagem também a Érica Safira. Nossa, uma emoção. Foi muito, muito importante para mim. Era minha melhor amiga. E ela faz muita falta. Muita falta. Eriquinha, onde quer que você esteja, estamos aqui com você. Tenho certeza que você também está aqui com a gente.